Olá, tudo bem? Você já deve ter ouvido que lá no Antigo Testamento, na Bíblia, nos tempos de Moisés, fazia-se sacrifício de animais. E aquilo era um sacrifício pelo pecado. Parece meio estranho, mas você sabe o significado daquilo? Você já ouviu falar? Você já viu comentários a respeito de sacrifício de animais? Isso está na Bíblia. Pois bem, hoje nós comemoramos aqui no ano de 2020 o que é chamado de Sexta-feira Santa, ou uma lembrança do dia em que Jesus teria sido crucificado. Pois bem, aqueles sacrifícios que eram feitos têm tudo a ver com esse dia, e eu quero te contar essa história em detalhes. O que acontecia? Deus instituiu desde sempre que o elemento que elimina, que paga pecados, é o sangue. Pois bem, então lá na lei de Moisés, Deus ele regulamentou o sacrifício de animais. Existia um sacrifício pelo pecado. Então esse ofertante, o pecador, ele trazia um animal para ser sacrificado pelo seu pecado. Como é que funcionava isso? Ali no deserto, Deus passa para Moisés o projeto de uma grande tenda, um tabernáculo, e aquele era o local chamado Tenda do Encontro. Muito curioso esse nome, porque ali era o momento de encontro com Deus e os homens. Naquela tenda, logo que a pessoa entrava, o primeiro elemento, o primeiro encontro que ela tinha naquela tenda do encontro era com o altar de bronze. O pecador, então ciente de que era pecador e que tinha pecado e que tinha pecados, ele vinha trazer uma oferta para perdão dos seus pecados. Porque a bênção estava sobre aquele que era perdoado, mas a maldição da quebra da lei era terrível. Então aquele ofertante, com medo da maldição da lei, da quebra da lei, ele trazia ali um animal, um cordeiro, um dos animais, cordeiro. Então ele entrava naquela tenda, passava por uma cortina, e ele dava de cara com aquele altar de bronze. E como é que era o ritual? Como é que era a liturgia? Pois bem, aquele ofertante trazia um animal. Esse animal não era qualquer animal. Se fosse um cordeiro, devia ser um cordeiro completamente imaculado, limpo, sem mancha, sem problema nas patas, não podia estar manco, cego, mas era um cordeiro perfeito. Ele trazia aquele animal e aí começava-se o ritual. Então vamos lá, entra dois entes, entra o pecador com o animal. E ele se deparava naquele altar de bronze com um terceiro ente, que era o sacerdote. Naquele momento, o que era feito? O ofertante, portanto o pecador, ele impunha as mãos sobre aquele cordeiro e confessava os seus pecados. O que estava acontecendo ali simbolicamente? Em figura, os pecados daquele ofertante eram transferidos para aquele animal. Ou seja, toda a culpa era transferida para aquele animal. Depois que ele fazia isso, ele impunha as mãos, confessava os seus pecados haviam sido transferidos simbolicamente para aquele animal. Agora o ofertante, ele tinha que sacrificar aquele animal. Não podia sufocar, não podia ser outra morte, além de ser imolado. Então ele pegava uma lâmina muito afiada, passava no pescoço, na jugular daquele cordeiro, e aquele cordeiro, por ter aquela faca tão afiada, era uma morte quase que imperceptível para ele, porque aquilo cortava a jugular, caía a pressão, ele desfalecia e ele morria. Então ele cortou, ele sacrificou aquele cordeiro, ele entregava aquele animal morto para o sacerdote fazia o ritual que a lei prescrevia, ele picava aquele animal, colocava sobre o altar, pingava o sangue nas 4 pontas do altar de bronze e queimava aquela oferta. Portanto, naquele momento estava sendo perdoado o pecador, o ofertante. E aquele ofertante ia embora para sua casa, agora perdoado. Mas vamos raciocinar sobre isso, vamos pensar sobre isso. O que estava acontecendo? Ele trazia um animal limpo. O que aquele animal tinha a ver com o pecado do pecador, do ofertante? Nada, absolutamente nada, ele era inocente. E naquele momento, naquela cerimônia, os pecados do ofertante eram transferidos para o animal. 3 entes, o ofertante, aquele cordeiro e o sumo sacerdote. Pois bem, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, é o que diz a Bíblia. Então, para que o pecado fosse perdoado, tinha que ter sangue naquele cenário. Alguém tinha que morrer. Vamos lá? Quem tinha que morrer? O sacerdote? Não, o sacerdote estava lá para oficiar aquela cerimônia. Quem tinha que morrer? O ofertante? Puxa, mas ele veio lá justamente para não morrer. Então, para quem que sobrou? A morte. Quem que foi o sacrifício ali? Aquele cordeiro. Aquele cordeiro morre
substituindo o pecador. Não é o pecador que morria. E olha que paradoxo. Aquele cordeiro que não tinha nada a ver com os pecados do ofertante, ele morria, ele se tornava culpado naquele momento em que os pecados eram confessados, e ele agora, como culpado, era condenado e morto, e o seu sangue derramado. E o ofertante, o pecador, ele entra ali e, mediante essa transferência dos seus pecados para aquele cordeiro, ele sai perdoado. Isso tinha muito significado. Quando alguém era perdoado, a bênção estava sobre ele, sobre a família dele, sobre os seus negócios, seus relacionamentos, mas ele saía perdoado. E alguém pode pensar, puxa, mas isso não é justo. É justo. Sabe por quê? A justiça estava sendo executada ali. Ali tinha a figura de um culpado, de um pecador. Para que esse culpado, pecador, fosse perdoado era necessário sangue. Sangue foi derramado através daquele cordeiro. Então dizer que isso não era justo não é verdade. Aquilo era justo. Mas tem mais coisas envolvidas nessa cerimônia. Teve um alto custo. Sim, aquela cena de perdão de pecados teve um alto custo. Para quem? Para o sacerdote? Não. Para o ofertante? Não. Mas teve um alto custo para aquele cordeiro. Custou a vida dele. Mas ao mesmo tempo que aquele cenário tinha um alto custo, por outro lado, existia custo algum. Existia uma graça, algo que foi dado de graça. Aquele pecador, ele não pagou o preço, mas ele recebeu o benefício daquele sacrifício. E note que coisa muito interessante. Quando aquele pecador confessava os seus pecados, era uma transferência da sua culpa, do seu pecado, para aquele cordeiro que nunca tinha pecado. Era justo. Só que a Bíblia fala que Jesus, ele foi um sacrifício do justo pelo injusto. Aquele cordeiro passa então a ser culpado. Ele passa a ser pecador ali. E é condenado por isso. Ao mesmo tempo em que existe uma transferência da culpa do pecado para o inocente, existe uma transferência da inocência, da pureza daquele cordeiro para o seu ofertante. Olha só que intercâmbio, que troca. A culpa passa para o inocente e a inocência passa para o culpado. Esse sai abençoado, perdoado, e o outro sai culpado e morto. Alto custo para o cordeiro. Custo algum para o ofertante. Custo algum é quando é de graça. Então nessa mesma cena existe um custo alto e existe graça. Muito bem, hoje é o dia que nós celebramos ou nos lembramos da crucificação de Jesus. Exatamente o que acontecia naquele momento. Olha só, Deus por milênios, ele ensinou o povo, ele acostumou o povo com esse ritual e com esse dispositivo de perdão dos pecados, o justo pelo injusto, derramamento de sangue, a transferência da culpa e do pecado para algum justo e a justiça daquele que nunca pecou para o injusto. Só que chega um momento, há 2000 anos atrás, em que Jesus sobe na cruz, como cordeiro. João falou assim quando ele olhou Jesus, começando o seu ministério: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro de Deus. Jesus agora sobe numa cruz, ele sobe lá para o sacrifício. Ali vai o Cordeiro. Naquele momento, lembra-se, o pecador colocava as mãos e confessava os seus pecados, e os pecados iam para aquele Cordeiro. Jesus na cruz, ele toma os nossos pecados. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Percebam? Alguém pode pensar, puxa, mas isso não é justo Jesus morrer na cruz? Jesus não é pecador. Não, mas ele se fez pecado por nós. Aquele que é puro, perfeito, que nunca pecou, que passou por todas as provações e problemas e tentações que eu e você passamos, que o ser humano passa, ele não pecou, mas ele se fez pecado. Mas como é que eu agora posso ser justo? Como é que Deus pode olhar para mim e falar que eu sou justo? Não faz sentido isso. Da mesma forma que não faz sentido dizer que Jesus é pecador, é porque ele se fez pecado por nós. Esse texto fala que não faz sentido nenhum eu ser justo, mas a justiça de Jesus veio para mim. Eu sou feito justiça, porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que eu fosse feito justiça de Deus. A minha justiça não é a justiça dos meus atos, do meu comportamento, da minha correção. A minha justiça, ela é presente, ela é dádiva. Romanos capítulo 5, verso 17, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça
reinarão em vida através de Cristo Jesus. Essa justiça que Jesus me passou é uma justiça que eu ganhei dele, de presente, a justiça dele. Da mesma forma que aquele pecador saía inocentado, justificado, por causa da justiça daquele cordeiro. Muito bem, hoje nós comemoramos o mesmo ritual lá de trás. Hoje é o dia que lembramos do dia em que Jesus foi sacrificado. Ele sobe na cruz, ele recebe, ele se torna pecado por mim. E quando Jesus morre e derrama o seu sangue, eu sou perdoado. E agora a justiça de Jesus é transferida para mim, porque os meus pecados foram transferidos para ele. Muito bem, o que eu quero dizer com isso, eu quero ler um texto para você que é muito importante para o dia de que você vive, para o dia de hoje. Está lá em Gálatas capítulo 3, verso 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pois bem, Jesus, quando ele sobe na cruz, ele sobe no monte chamado Calvário, que significava caveira. Ali era um palco onde costumeiramente se sacrificavam os inimigos mais hediondos da sociedade, os facínoras. Eles eram torturados ali, eram crucificados ali. Ali era um lugar de maldição, era um lugar de morte. Jesus foi para aquele lugar de maldição e aquele lugar de morte. E o texto que a gente acabou de ler diz que Cristo me e te resgatou da maldição da lei. E ele se fez maldição por nós. O que acontece? Quando a lei é quebrada, existe a maldição. Quando a lei é obedecida, existe bênção. Deuteronômio 28 fala de bênção e maldição. Pois bem, ali fala que aquele que é bendito, aquele que guarda a lei, ele é bendito na entrada e na saída, no campo e na cidade, o fruto do seu ventre, dos seus filhos, o fruto do seu trabalho, da sua criação, das suas plantações. Deus vai mandar chuva no seu tempo, o inimigo vem por um caminho, foge por 7. Deus vai exaltar o bendito, mas quem é o bendito? O bendito é aquele que tem perdão dos pecados. Jesus sobe naquela cruz, ele se fez o meu pecado e eu recebo a justiça dele. Então o que era maldição para mim, maldição da quebra da lei, Jesus leva e se faz maldito no meu lugar, para que eu receba a justiça e a bênção dele. Então hoje nós celebramos, ou nos lembramos da crucificação de Jesus. Eu quero que você tenha em mente esse significado. Jesus levou naquela cruz toda a sua culpa. Ele levou toda a minha culpa. Ele se fez pecado, nunca cometeu, mas ele se fez, para que naquele momento houvesse uma transferência da justiça dele para mim. O que significa a justiça de Deus? A justiça, sempre quando a gente fala de justiça, remete à punição, julgamento, mas a justiça significa as coisas numa justa ordem. Eu vou repetir. Justiça significa as coisas numa justa ordem. Sabe o que Deus quer para você? Ordem na sua vida. Ele quer ordem, as coisas na sua justa ordem. Quando você recebe a justiça, você recebe a bênção. Por isso que diz Deuteronômio 28, bendito, bendito, vai ser bendito, as coisas vão estar em ordem, no campo e na cidade, ele vai produzir e vai vender. As coisas vão estar em ordem com o fruto do seu ventre, com os seus filhos. As coisas vão estar em ordem em tudo aquilo que ele colocar as mãos. As coisas vão estar em ordem naquilo que não depende dele, vai mandar chuva no seu tempo, vai mandar as vendas no seu tempo, vai mandar o bom negócio no seu tempo. Ele vai fazer com que o inimigo, a bênção significa as coisas em ordem, vai fazer com que o inimigo que vem contra mim por um caminho, ele fuja por 7 caminhos. A bênção manda chuva no meu tempo e me exalta. A bênção faz ele ser bendito ao entrar e ao sair. Isso é a bênção da justiça. Porque a maldição da lei foi quebrada. Jesus na cruz, ele faz essa troca. Ele abraça os seus pecados e dá a justiça dele. Então hoje Deus quer colocar a sua vida em ordem. Quando eu olho para a crucificação, eu tenho que me lembrar que lá a minha vida foi colocada em ordem. Quer ver uma coisa interessante? Jesus, ele na noite anterior a sua crucificação, ele estava no jardim de Getsêmani, ele estava num estado de agonia tremendo, extremo, ele chegou a suar gotas de sangue. E a ciência comprova isso, que é possível no estado de extrema agonia, os seus capilares rompem e você sua sangue. Jesus suou sangue. E onde aquelas gotas de sangue caíram? Naturalmente, pela força da gravidade, caíram na terra. Lembra-se que quando o homem pecou lá no Éden, veio a maldição do pecado sobre a terra. Falei assim, homem, agora você vai ter muito mais trabalho para conseguir o seu ganha-pão. É com o suor do seu rosto. Antes era mais fácil, mas a partir dali a coisa ia ser trabalhosa, ia ser difícil. Difícil trabalhar, né, irmão? Difícil trabalhar, amigão.
muita luta e pouco resultado, difícil. Não precisa ser assim sempre. Sabe por quê? Porque naquele jardim do Getsemane, quando Jesus sua gotas de sangue, começa o trabalho de resgate e de redenção. Ele começa agora com aquela gota de sangue, aquelas gotas que caíram na terra. Ele começa a resgatar a maldição da terra. Na sequência, Jesus, quando ele é preso, ele é açoitado. Então ele recebe nas suas costas, nos seus lombos, muitos açoites. E a Bíblia diz que aquele sangue que saiu ali das suas costas e dos seus lombos, ele diz que pelo flagelo, pelos açoites de Jesus, nós fomos curados, sarados. Ali ele estava redimindo o meu físico, o meu corpo. A Bíblia tem um texto que fala assim, a bênção de Deus. Abençoarei o teu pão e a tua água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Isso é a bênção do justo. Puxa, mas todo mundo tem enfermidade, é coisa difícil, vivemos hoje um momento de pandemia. Mas a palavra de Deus, a verdade liberta. Jesus diz, conhecereis a verdade vai libertar vocês. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. A verdade está acima de qualquer realidade de pandemia, de enfermidade, de pressão, de opressão. Não importa, a palavra de Deus ela é verdadeira sempre. Não há vírus que consiga ser superior à promessa de Deus. Então se você crê, meu irmão, se você crê, Deus já tirou da sua casa a morte, já tirou a enfermidade. Eu falei numa outra mensagem a respeito do cordeiro que era para ser comido assado. Porque quando eu como a carne de Jesus, eu estou comendo saúde para o meu corpo. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as enfermidades. Sabe o que é isso? Isso é a maldição da lei sendo quebrada. E hoje, quando nós lembramos de Jesus naquela cruz, lembre-se que a maldição que era sobre a sua vida foi quebrada por Jesus na cruz. Não existe maldição. Não existe qualquer força opositora de qualquer canto que possa prevalecer na sua vida quando você está atrás de Jesus. Não fique iludido com várias histórias que te amedrontam. Jesus é o valente maior. Hoje, lembre-se que na cruz você foi chamado de bendito. Então, eu quero te orientar e te encorajar, te desafiar hoje. Lembrando da cruz de Cristo. Eu não sei o que te aflige. Eu não sei o que está fora de ordem na sua vida. Se é um estresse, se é uma doença, se é uma enfermidade, mas Jesus na cruz, Ele ratificou tudo isso. Ele recebeu, Ele suou gotas de sangue e Ele redimiu o solo, a terra. Teu trabalho é bendito. Ele recebeu seus açoites nas costas, ali saiu sangue para que você fosse curado das suas enfermidades físicas. Ele recebeu uma coroa de espinhos na cabeça e a guarnição romana batia com a cana, onde aqueles cravos entravam no seu couro cabeludo e rasgavam e mais sangue caía. Sabe por quê? Porque Ele redimiu a sua mentalidade. Não precisa ficar estressado. Deus ordena, coloque em ordem os seus pensamentos. Ele ordena o seu espírito para que você não fique ansioso. Confia nele. E ao fim, ao cabo de tudo, Ele na cruz derrama todo o seu sangue, perdoa todos os meus pecados, sara todas as minhas enfermidades e coloca a minha vida em ordem. O que resta para hoje? O que resta para hoje? Não olhar para um Jesus que está lá numa cruz pregado e morto. Não, porque aquela cena, ela não é completa senão com a ressurreição de Jesus. E na ressurreição, Ele envergonha os principados e potestades. É isso que a Bíblia diz. Não sobrou nenhuma força, nenhum poder. É-me dado todo o poder na terra e no céu. Então você tem na cruz quebra de todas as maldições. E você tem na cruz a justiça de Cristo. Ele coloca ordem sobre a tua vida. Não tema nada, sendo que Jesus já carregou na cruz todo motivo para te causar qualquer mal. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, eu intercedo nesse momento para pessoas que estejam com o coração aflito, angustiados, deprimidos, agitados por tantos motivos que passamos nesse momento de ameaça global. Eu oro por estes, para que o Senhor abra os olhos espirituais, para que enxerguem a cruz de Cristo, uma vez que hoje nos lembramos de um Jesus que foi crucificado, mas que eles olhem para ali não como uma cena triste, mas como uma cena alegre, porque ali a maldição foi paga por Jesus Cristo e ali eu recebi a justiça dele. Senhor, conforta esses corações e que eles entendam que eles têm direito às bênçãos, à promessa de Jesus e à ordem nas suas vidas.
Em nome de Jesus, coloca a ordem, Deus. Eu intercedo agora por lares e pessoas que estejam enfermas, que o Senhor coloque ordem no físico. Em lares e famílias e casamentos que estejam conturbados, coloca paz e harmonia nos relacionamentos. Coloca a provisão material, coloca a provisão sentimental, espiritual, o que falta, Deus. Mas que esse momento seja um momento de renovação nessas vidas, como o Senhor ressuscitou e renovou tudo. Senhor, muito obrigado pela tua obra, onde eu me tornei tua justiça e o Senhor levou os meus pecados. Obrigado porque, embora isso tenha te custado tudo, para mim não custou nada e eu recebo de graça. Que pessoas agora recebam essa graça. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe.